Salmo 126. Este salmo fala da alegria daqueles que foram restaurados por Deus. Quantos nós fomos, né? Passamos essa Covid, já estamos bons, tá? Graças a Deus. Vamos então nos colocarmos em pé, com todo respeito. Você participa, se quiser, é claro, da leitura do Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor conosco e por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Semeiam lágrimas, cegarão com alegria. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Vamos agora, irmãos, cantar o hino Saudai o nome de Jesus. Vamos saudar esse nome tão precioso que está sempre ao nosso lado. Vou pedir a irmã Edna que nos conduza nesta oração. Pai nosso, louvamos por essa manhã que estamos aqui reunidos na presença. Damos pelos bênçãos que o Senhor derramou sobre nós durante essa semana e trazer os ministros que muitas vezes nossos olhos não conseguem compreender, nem chegar. Pai nosso, louvamos por esse momento que aqui reunidos podemos estar
Podemos sentar, irmãos. Uma pessoa estava comentando que ela foi a um culto. Então, durante o culto, ela ficou observando, né, o desenrolar do culto. Então, ela viu uma pessoa do lado do Senhor cantando bem desafinado. E no momento ela disse: puxa vida, que desafinado, que feio. Depois, o pastor pediu para alguém fazer uma oração e ela ficou só observando. Disse: puxa, a pessoa fala português tudo errado. Essa palavra está errada, não é assim. Depois, quando esse pastor foi pregar, ela disse: nossa, que pregação fraquinha. E assim ela foi observando várias partes do culto e cada uma ela tinha um espírito crítico. Mas lá no finalzinho ela pensou: puxa, eu não vim aqui para julgar as pessoas. Todas que estão aqui, o senhor velhinho que cantou desafinado, aquele que fez uma oração falando português errado, até a mensagem que eu achei fraca, são todas as pessoas que vieram adorar a Deus. Só eu que não vim, só que vim para ficar julgando as pessoas. Aí, naquele momento, ela caiu em si e disse: Senhor, me perdoe. Eu não quero ser uma pessoa que veio aqui para julgar, eu vim para adorar. Também quero adorar, mesmo com as nossas deficiências, como o velhinho, a senhora, o particular, mas eu quero adorar a Deus. Eu espero que você também tenha esse mesmo sentimento de estar nesse lugar para adorar a Deus. Não para olhar para o lado, saber quem veio, quem não veio e tal, mas para adorar a Deus, na beleza de sua santidade. Porque esses são os que Deus procura, os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Mas sempre no início do culto a gente tem uma oportunidade de a gente dar uma olhada para o lado, dar uma luzinha para os irmãos, dizer que está com saudade, né? Está com saudade da Ana, que bom, saudade do Rogério, da Beth também, né? E a Thaís, que bom que você veio. Muito bem, então vamos agora cantar uma canção de comunhão. Você pode olhar para o lado, dar um tchauzinho, né? Mostrar que você está feliz, que os seus olhos transmitem essa alegria de estarmos juntos nesse lugar. Vamos colocar em pé. Em comunhão quero viver com meus irmãos e assim crescer. Deus não nos criou para vivermos sozinhos, isolados no nosso canto, mas Deus nos criou para viver em comunhão com o povo que Ele tanto ama. Yeah.
só existem duas coisas que a gente não pode fazer sozinhos, né? Uma é casar, ninguém pode casar só com ele mesmo. E a outra é ser cristão. Ser cristão sozinho não dá certo, tem que ser cristão com os demais. Irmãos, então não esqueçam, terça-feira, os homens se encontram, tem aquele tempo de oração, através do grupo do WhatsApp. Podem orar, podem gravar uma oração, não tem vergonha, pode gravar uma oração, deixar ali, compartilhar um texto bíblico, um testemunho, façam isso. E quarta-feira, às 20 horas, é o tempo das irmãs. Parabéns, irmãs, bateram recorde, hein? 38 irmãs estiveram envolvidas na quarta-feira passada. Então, faça isso, participe, compartilhe, coloque figurinha, mas esteja lá dizendo que eu estou aqui participando com vocês desta reunião. Então, irmãos, esses nossos eventos durante a semana. Os cultos continuam às 10 da manhã do domingo, até a pandemia dar uma trégua, porque todos nós estivemos vacinados. Eu recebi a segunda dose, então, daqui uns 20 e poucos dias, acho que eu estou imunizado, se Deus quiser. Irmãos, queremos agora ter um tempinho de oração, em que a gente vai louvar a Deus. É importante estar com o coração bem. Quer falar? Dá uma oportunidade aqui, vem cá. Quer falar aqui na frente? Tô. Foi diagnosticado com Covid. Há uma semana ele começou o tratamento em casa, mas a falta de ar foi aumentando muito. Então ele está há 3 dias internado no hospital da Unimed, com oxigênio, mas agora pela manhã a saturação do pulmão melhorou, mas a infecção avançou. Então ele precisou ir para o UTI e ele acabou de ser pai, ele tem um bebê de 1 mês. A esposa está muito preocupada, então eu gostaria de clamar para que Deus cuide e liberte esse rapaz. Ok, vamos estar então, tendo esse tempo, irmãos. Vamos aproveitar e fazer um tempo de intercessão pelo Ricardo, mas também por outros irmãos que a gente nem sabe que também estão passando por essa crise, essa pandemia, essa enfermidade aí. E por um instante, eu quero pedir que você participe desse tempo de intercessão e clamor. Depois eu vou pedir então para o presbítero Oswaldino orar em voz alta e pedir que Deus atenda nosso clamor e faça a sua obra na vida dessas pessoas, especialmente do nosso amigo Ricardo, que a gente conhece, né? Do nosso meio. Senhor, nós te agradecemos pela saúde que o Senhor tem nos dado, Pai. Nós aqui temos saúde, Senhor. Neste momento, Pai, a tua igreja clama ao teu vontade, Senhor, essa boca duplicada, Senhor. Pai, outras pessoas, Senhor, que estão enfermas nessa hora, precisando do teu toque, Senhor. Pai, nessa manhã nós pedimos o teu toque sobre a vida duplicada, Senhor. Amém. Pai, pedimos a restauração do seu templo, Senhor. Pedimos a tua visitação, Senhor, sobre a sua vida. Pai, abençoa ele, Senhor, e derrama a tua cura, Senhor. Elimina, Senhor, a força desse vírus, Senhor. Amém. Contra eles. Por favor, Senhor, nós te pedimos, Senhor. Derrama a bênção de cura, Senhor, sobre a vida do Ricardo. Sim, Jesus. Abençoa, Senhor, os demais, Senhor, que precisam do teu toque nessa manhã. De cura, Senhor, na sua alma.
coração de fé, Senhor, de esperança no Senhor e nas suas promessas. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Quero convidar a amada igreja a se colocar de pé mais uma vez. Queridos, eu vou estar lendo o Salmo 115, versos 1, o 17 e o 18. Esse Salmo 115 ele fala que as honras somente devemos dar ao nosso Deus. Versos 1: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. O verso 17 e 18 fala assim: Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Nós, porém, os vivos, os resgatados pelo Senhor, louvaremos, bendiremos o nome do Senhor agora e para sempre. Esse convite que o Senhor faz a nós nessa manhã, a louvar o nome dEle. Ele que está acima de todas as coisas, Ele que tem cuidado de nós, Ele que tem suprido a nossa necessidade a cada dia, Ele que por sua misericórdia nos trouxe aqui nessa manhã. E eu creio que Deus tem propósito para nossas vidas, para cada um de nós. Creia que Deus tem o melhor para cada um de nós. Muitas vezes a gente ora por uma coisa e acontece outra. Deus sabe o porquê aconteceu aquilo. Lá na frente a gente vai entender. É que muitas vezes nós esquecemos de agradecer a Deus por toda e qualquer situação que acontece no nosso dia a dia. Amanhã, amém? Vamos louvar o nome do nosso Deus então. É hora de recomeçar.
nos chama para recomeçar. Viver um novo dia. Não nos preocupar com o dia de amanhã, porque Ele tem cuidado de nós a cada dia. E Jesus, Ele vem para nos salvar. Essa próxima canção, deixe Jesus vestir tua vida com seu Espírito e com seu amor. Cada dia nós devemos deixar, ser renovado, transformado pela presença de Jesus em nós. Deixa
convite, né, nessa manhã, a você que está assistindo esse culto aí na sua casa. Se você ainda não fez esse convite para o Senhor Jesus orar na tua vida, faça hoje, porque Jesus quer te abençoar. Amém? Podemos sentar, irmãos. Deixa eu tirar a máscara. Irmãos, o nosso texto bíblico de hoje está no livro ou no Evangelho de João, capítulo 21. E a leitura é do versículo 1 ao versículo 14. João, capítulo 21, do versículo 1 até o 14. Vocês estiveram de pé até agora, mas vamos ler a Bíblia, né, irmãos, com respeito, claro. Fiquemos em pé mais uma vez. E aqueles que quiserem participar da leitura, por gentileza, sinta-se à vontade. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disse-lhe ele: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica porque estava nu e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 corpos. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima, e pão. Disse-lhe Jesus: trazei os peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. Nenhum deles ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão, e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Até aí podemos sentar. Irmãos, na minha infância, até os 18 anos, eu não conhecia uma televisão. Eu fui conhecer uma televisão em 1970 na Copa, preto e branco, aquele trambolhão, lembram? Para quem é mais idoso vai lembrar. Mas lá em casa nunca faltaram livros. Meu pai assinava jornais, 2 revistas de circulação nacional grandes, para a mãe aquelas revistas de romances, etc. Tal. Para nós as crianças, vários tipos da Disney, de outros tipos de literatura. Então nós fomos criados assim no meio de muitos livros. Meu pai tinha uma biblioteca grande. Até hoje eu tenho umas heranças ali guardada comigo daqueles livros que ele tinha. Mas a gente não tinha acesso ainda à TV, essas coisas. Mas entre os livros estava um que a gente não ousava tocar. Era aquela Bíblia grandona, não sei se alguém conheceu, dessa largura, cheia de figuras. A Bíblia católica, né?
E ali estava aquela Bíblia, mas a gente não tocava, porque era um livro super santo, era um livro de Deus. Aquele não podia tocar. Nos outros a gente mexia, rasgava e tal, mas aquele não. É interessante, realmente a Bíblia é o livro de Deus. Mas ela tem uma coisa peculiar, que ela não mascara, ela não ignora, ela não omite nas suas narrativas as fragilidades do ser humano. Ela pode narrar uma história de um gigante como Elias, que subiu aos céus num carro de fogo, que desafiou 80 profetas de Baal, que desafiou o rei, mas ela mostra também lá numa caverna, tomado de uma depressão terrível, querendo a morte. Ela pode falar de um Davi, um homem segundo o coração de Deus, autor de vários salmos que nós temos aqui, mas ao mesmo tempo mostrar aquele lado obscuro da vida dele, do adultério, da morte, as coisas que ele fez. Pode mostrar um Jonas tendo um sucesso tremendo de pregar na cidade e 120 mil pessoas se converterem, uma tremenda de uma obra, mas ao mesmo tempo mostrar-lhe lá debaixo de uma árvorezinha, numa sombrinha, e quando vem o sol e aquela árvore seca, ele fica tão chateado, aborrecido, que pede para Deus que é melhor morrer. Então a Bíblia não omite, não mostra só um lado bonito, charmoso das pessoas. Assim também no caso aqui desses 7 discípulos depois da morte de Jesus. A Bíblia não escondeu que eles se encontravam decepcionados, frustrados e que tinham voltado à velha vida. Na verdade, esses homens que estão aqui são um retrato, muitas vezes, de cada um de nós. Pessoas frágeis, que às vezes também vamos para essa praia, a praia da decepção, a praia do desânimo da vida cristã. Então esses homens agora arrasados, amedrontados, se encontram nesta praia. O que eles imaginavam? Um Cristo que seria um grande Messias, conforme eles imaginavam, um libertador de Israel do domínio romano, um herói de guerra como foi Davi. E vem aquele homem humilde, entra na cidade montado no jumento. Os reis vinham nos cavalos, os mais humildes em jumentos. E ele entra ali, e depois ele é preso, ele é morto entre bandidos, lá no lixão de Jerusalém. E então eles, puxa, acabou tudo. Nossos sonhos se acabaram. Vamos voltar à pesca, vamos colocar nossos pés de volta ali na praia, vamos sentir aquele ventinho do mar, vamos pegar nossos peixinhos, vamos para a praia. E lá vão eles para a velha vida de pescadores. Não vamos condená-los, irmãos, porque nós mesmos muitas vezes temos muitos sonhos, muitos ideais, planejamos, imaginamos isto, aquilo, e de repente, no momento, aquele sonho se esvai, e nós também caímos num desânimo, numa frustração, e nos vemos assim, como eles, naquela praia, desanimados. E eu queria assim, ver com vocês, rapidinho, o perfil de cada um desses. O primeiro, o que teve a ideia, vamos pescar, foi o Pedro. Pedro era assim, impulsivo, falador, impetuoso. Lembra quando Jesus disse que seria preso e tal? Ele disse, Senhor, eu vou contigo até a morte. Era falador. O nome Simão, que era o nome dele, quer dizer ouvidor. Mas no decorrer ali do convívio com Jesus, o Senhor disse, vou trocar teu nome. Você não vai ser chamado mais de ouvidor, Simão. Você vai ser chamado de Pedro, pedra. Porque ele era um durão mesmo, né? Era uma pessoa complicada. Era um líder. Era uma pessoa que estava sempre à frente,
emotivo, impulsivo. Mas eu também me vejo na praia do desânimo com o mesmo perfil do Pedro. Também me vejo às vezes impetuoso, emotivo, impulsivo. Também nos vemos assim, quantas vezes. A segunda personagem que você encontra nesses 7 que foram para a praia é o Tomé. O Tomé, vocês sabem, né? Era um filósofo, aristocrata, um cientista. Eu só acredito vendo. Se disserem que ele ressuscitou, eu quero ver as marcas na mão. Eu quero comprovar. Era aquele homem que precisava ver para crer. Só ver, só acredito no que eu vejo. Mas eu não vou condenar o Tomé, porque muitas vezes nessa praia da desilusão eu também quero ver. Eu quero ver. Aí sim eu vou me convencer e acreditar. A terceira personagem que estava lá era o Natanael. Vocês lembram do Natanael, né? O André, quando se converteu, disse: eu vou lá falar com o Natanael. E Jesus veio. E quando ele veio falar para Natanael: olha, encontrei o Messias. A primeira pergunta dele: mas ele veio de onde? Ele veio de Nazaré. Bem capaz. De Nazaré? Já saiu algum profeta de Nazaré? Se você dissesse que foi de Jerusalém, eu até acreditava. Mas de Nazaré, lá não sai ninguém de profeta. Mas quando Jesus se aproxima e diz: ô Natanael, diz: opa, o homem me conhece, sabe meu nome? Eu nunca vi ele. Mas como é que o senhor sabe quem eu sou? Onde o senhor me viu? Quando eu vi você, que você estava sentado embaixo daquela figueira. Mas o senhor sabia que eu estava sentado embaixo? Aí ele, é o Messias. Precisou de um sinal espetacular de Cristo para acreditar que aquele era o Messias. Não vou condenar o Natanael, porque muitas vezes eu preciso de um sinal extraordinário, miraculoso de Jesus para confiar nele plenamente. Os demais, o João e o Tiago, os irmãos, vocês lembram o apelido que Jesus deu para eles? Filhos do trovão. E de onde veio o apelido Filhos do Trovão? Veio daquela situação quando Jesus os enviou lá para Samaria. Os samaritanos e os judeus não se davam, eram inimigos. E eles foram pregar. E o que aconteceu? Bom, você sabe, né? Os samaritanos os expulsaram de lá, zombaram deles, humilharam. Então João e Tiago tiveram uma ideia fantástica. Senhor, manda fogo do céu e consome essa gente. Aí Jesus disse: bom, vocês vão se chamar agora Boanerges, filhos do trovão. E eu vou condenar o João e o Tiago por serem filhos do trovão, se eu mesmo muitas vezes trovejo lá dentro de casa, relampejo diante dos meus filhos, da minha esposa, se muitas vezes estou trovejando lá no ambiente do meu trabalho, com a minha vizinhança, estou explodindo, trovejando? Não, irmãos. Nessa praia da decepção, onde estão esses irmãos que trovejavam, às vezes nós também nos encontramos. E assim, irmãos, nós vamos olhando ali e vendo que, embora eles fossem tão diferentes uns dos outros, eles tinham o mesmo sentimento. Todos eram homens frustrados, homens cansados, homens desanimados. E como foi que Jesus os tratou? Como que Jesus os libertou desse tipo de sentimento? Vejam, primeiro, nesse versículo 5, onde ele diz assim: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Presta atenção, que coisa interessante, né? Jesus não veio de dedo e riste. Pescadores de meia tigela, passaram a noite toda no mar e não pescaram um peixe. Vocês são um fracasso. Vocês deviam fazer outra coisa na vida. Vamos pegar um cabo de uma enxada e capinar. Vocês não servem para pescadores. Vocês são muito ruins. Mas o Senhor, naquela sua psicologia sutil, lhes pergunta: vocês têm alguma coisa para comer? E então eles têm que admitir: Senhor, nós não pescamos nada.
É interessante como o Senhor trata sempre assim com perguntas, né? Para Nicodemos, aquele sábio que foi procurar o homem da lei, ele lança uma pergunta para Nicodemos. Para os leprosos, ele faz uma pergunta. Para os cegos de Jericó, ele faz outra pergunta. Para o moço rico, ele faz uma pergunta. Se você for pesquisar a Bíblia, tem 3.294 perguntas na Bíblia. E todas nos levam a alguma conclusão. Por exemplo, a primeira pergunta da Bíblia já é lá no Gênesis, no começo da história. Deus tinha dito a Adão e Eva não comerem da fruta do bem e do mal. Eles comem. Depois eles sentem que não estão certos, eles vão se esconder. E Deus lhes faz a primeira pergunta: Adão, Adão, onde estás? Claro que Deus não precisava perguntar, Deus sabia onde eles estavam e Deus sabia o que eles fizeram. Mas aqui o Senhor usou a mesma psicologia de Jesus. Ele não veio já, Adão, seu pecador miserável. Não, esse Adão, onde você está? E Adão teve que confessar: Senhor, eu comi na árvore, eu fiz o que é errado, eu estou aqui agora envergonhado, porque eu estou nu, papapá. Então o Senhor nos faz perguntas que nos levam a este entendimento de que nós estamos errados. Ele não diz para nós, você está errado, ele faz a gente entender que está errado. Nós estamos vendo uma década, irmãos, um tempo agora no Brasil e no mundo, né? Que nós estamos pescando muito, mas não conseguindo nenhum peixe. Porque nós estamos trocando o nosso convívio afetuoso do lar, aquele momento gostoso em família, por mais horas de serviço. É 1, 2, 3 serviços, é horas a mais. E nos envolvemos tanto com atividades, com a conquista do bem-estar. Nós estamos pescando, né? Nós queremos pescar bastante, mas nós acabamos sabendo que não pescamos nada. Perdemos a família às vezes, né? Nós não temos mais aquele almoço. Agora é o fast food, né? É a comida, o lanche rápido. E alimentamos mais a nossa gastrite do que o nosso estômago. É isso que está acontecendo. E apesar de tanto trabalho, de tanta correria, de tanto envolvimento, chegamos à conclusão de que não pescamos nada. Então o Senhor quer o que aqui com essa pergunta? Que eles entendam que eles sem Jesus nem para pescadores serviam, que eles precisavam de Jesus até para pescar, e que eles estavam errados em dizer: vamos voltar à velha vida, vamos pescar de novo. E isso o Senhor conseguiu com uma pergunta. Então o Senhor aborda o fracassado, o derrotado, com perguntas. Se você for ler a Bíblia, você vai encontrar várias perguntas que vão te levar à conclusão que você não está no caminho certo. O segundo passo que Jesus dá para restaurar a vida deles é a questão da obediência. Ele diz a eles: lançai a rede à direita do barco. Vou dizer para vocês que era uma ordem muito complicada para ser obedecida. Por quê? Porque eles eram velhos homens do mar. Eles sabiam a hora de pescar. Agora já no clarear do dia, os peixes já tinham saído, a maré já tinha baixado, os peixes já estavam lá profundo, era muito mais difícil, né, conseguir algum sucesso na pescaria. Jesus está dizendo: lançai a rede, conforme eu estou determinando, à direita, e vocês vão conseguir. Uma ordem difícil deles atenderem. Mas nós somos assim, irmãos, nós temos muitas dificuldades de atender às ordens de Jesus. Ele nos diz tantas coisas: faça assim, filho, faça desse jeito, minha filha, mas nós tentamos fazer do nosso jeito, e é aí que nós não pescamos nada. E a segunda razão difícil para eles atender este pedido é que eles não estavam ainda utilizando quem era a pessoa que estava lá na praia mandando jogar a rede à direita do barco. Eles não sabiam quem era um estranho.
Se eles fossem atender uma ordem, atenderiam, por exemplo, do Pedro. Pedro, você que é o pescador mais idoso, o que a gente faz agora? Ou João e Tiago, vocês que eram da pesca, onde que vocês acham que devemos ir pescar? Iriam conversar com quem entende das coisas, mas não com um estranho que passa lá na beira da praia e manda jogar rede de um lado para o outro. Né? Mas eles representam a gente também, né, irmãos? Porque nós somos assim. Nós temos essas dificuldades. Nós ouvimos as ordens de Jesus e nós ficamos titubeando. Ah, Senhor, o Senhor podia até dirigir a minha família, mas o Senhor não dá palpites aqui na minha área financeira, porque eu sou muito bom nisso aí, eu resolvo meus problemas financeiros. Ah, Senhor, pode dirigir os meus negócios, tá? Mas não dê palpite aqui na minha vida familiar, porque eu e a minha esposa, a gente se entende. A gente tem aquelas rusgas, mas depois a gente se entende. O Senhor não precisa se preocupar. Ah, Senhor, não se mete aqui na namorada que eu quero ter, porque essa é o que eu gosto, essa é que eu vou fazer. Então nós temos muitas dificuldades na obediência ao Senhor Jesus, a fazer o que Ele quer, o que Ele deseja da nossa vida. Mas vocês sabem que o namoro vai dar certo quando Jesus está conduzindo. A vida financeira vai deslanchar quando estamos sob essa ordem. Lançai a rede à direita. Vou fazer como o Senhor mandou. Vou obedecer. O nosso louvor agradável aos olhos de Deus quando fazemos como Ele manda fazer. Talvez você tenha falido no negócio. Talvez você seja um jovem que não gosta do estudo, do curso que faz. Talvez a senhora esteja chateada com o seu casamento. Talvez você esteja cansado, exausto, porque já pescou, mas não conseguiu ainda sucesso nessa pescaria. Então é hora de curvar a cabeça e dizer: Senhor, eu me rendo. Não vou fazer mais como eu quero. Vou te obedecer. E talvez você divise lá na praia um homem gritando para você: lança a tua rede à direita. E você vai fazer isso que ele manda. Então você vai ver que você vai pescar 153 grandes peixes. Não quero aqui entrar na discussão teológica, o que significa 153 grandes peixes. Eu até acredito que eram as 153 nações que existiam no mundo na época de Jesus. Ou seja, você vai pescar peixe de todas as nações. Mas não é o caso. Mas a obediência levou a pescaria maravilhosa. Bom, por fim, diz aqui o Senhor ainda, no versículo 7, aquele discípulo a quem o Senhor amava, disse: é o Senhor. Quando eles lançaram a rede às ordens de Jesus, quando pegaram aqueles 153 grandes peixes, quando aconteceu o milagre, eles se empolgaram e disseram: é o Senhor. Quantas vezes, irmãos, nós vivemos esse cristianismo de luzes de neon, né? Nós aceitamos que é o Senhor quando acontece um grande milagre, quando acontece algo fantástico, fora de série. Aí nós então não temos dúvida: é o Senhor, é o Senhor. Mas a Bíblia diz: em tudo dai graça, até quando você não pescou nada, até quando a sua pescaria foi um fracasso, até quando você não conquistou nada, até quando as coisas não funcionaram. Não podemos, irmãos, dizer assim: quando eu pesquei 153 peixes é porque Jesus estava comigo. Quando eu não pesquei nada é porque o diabo estava comigo. Você está transferindo a glória de Deus para o diabo. Não é isso. Quando você não pescou nada, o Senhor também estava contigo. Que nem aquela música, aquela historinha de uns jovens presbiterianos fizeram lá em Brasília e virou música, né? Virou uma música sertaneja. Aquela história que conta que o camarada está caminhando, vendo dois pares de passos na areia, e diz: é eu e o Senhor caminhando. Depois ele vê só um rastro e ele diz: o Senhor me abandonou bem na hora difícil, o Senhor me deixou de lado. Aí o Senhor: não, filho, aí era o meu espaço, eu estava te carregando nos meus braços. Nós não podemos acreditar que nos momentos difíceis o Senhor não esteja presente. Ele é soberano, Ele é o Senhor. João diz: é o Senhor.
o Senhor das horas difíceis, mas também o Senhor das horas que nós não pescamos nada, da hora que as coisas não funcionam e não dão certo. David Livingstone, ele foi um grande missionário, músico, médico na África, mas assim que ele pisou no solo africano, o que aconteceu? A esposa pegou uma daquelas febres ali e faleceu, mas mesmo sozinho, ele continuou fazendo a sua missão ali até o fim, porque ele não viu que aquele momento trágico da vida foi algo do diabo. Ele viu que era um plano de Deus para a vida dele, e ele não deveria desanimar da sua missão, Então nós contemplamos a Deus em todos os momentos das nossas vidas, né? Deus está presente, porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Os discípulos, o João teve essa visão, é o Senhor, mas viu que era o Senhor quando ele olhou aquela rede com 153 grandes peixes. Não façamos isso, não reconhecemos a Deus somente quando está tudo bem, mas reconhecemos também quando as coisas não estão bem, porque lá Ele também está presente em todos os momentos da nossa vida. E por fim, irmãos, um último momento, o Senhor diz aqui que ao recebê-los, lhe serviu pão e peixe. Essa era a refeição mais humilde do povo de Israel, pão e peixe, é para o pobre. O Senhor não recebeu-os, mas Ele tinha todo o poder nos céus e na terra, podia recebê-los com breakfast, né? Com uma baita de um lanche, coisas maravilhosas, uma torta de morango, uma coisa gostosa, mas Ele recebeu com uma coisa bem simplesinha, pão e peixe. Chamou-os a retornar à simplicidade do Evangelho. Nós hoje estamos complicando o Evangelho. Queremos esse Evangelho de luzes, de som alto, mega shows, televisão, mídia social. Quando o Senhor nos chama a viver o Evangelho simples. Queremos ir numa mega igreja. E às vezes naquela igreja bem simplesinha, onde tem um rapazinho só tocando um violãozinho, um pregador humilde ali nós temos a glória de Deus presente, ali o Senhor está agindo, fazendo a sua obra, né? Eu li uma história muito interessante. Um cidadão, ele foi à Alemanha, e ele disse: eu quero ir na Alemanha, eu quero ir na igreja, na catedral, onde está o famoso Karl Barth, o maior teólogo reformado do século XX, doutor aqui, doutor ali, um homem que é exponencial, que tem uma mensagem poderosa, que conhece a Bíblia profundamente. Eu vou nessa igreja, eu vou lá assistir um culto, eu quero ver o Karl Barth pregar. Ele foi, chegou lá na igreja, aqui que é a igreja que congrega, sim, aqui é o opa, então vou lá. Sentou-se. Aí veio um pastor. Cadê o Cal? Cal tem? Mas o pastor foi lá, deu a mensagem, terminou o culto. Aí eu disse: mas o Karl Barth, ele não é daqui dessa igreja? Ele é. Mas ele não veio? Eu vim aqui para ouvir um grande ensino dele, uma aula teológica. Ele veio, mas onde é que ele está? Está vendo aquele senhorzinho lá na porta que entrega os boletins para as pessoas? É ele. Ele é diácono também aqui. É aquele senhor que está entregando o boletim. E aquele homem disse: eu vim aqui para ter uma aula de teologia, aprender coisas grandiosas da Bíblia, e aprendi com ele que mais bem-aventurado é servir do que ser servido. Aprendi a servir com o homem. Ele não falou nada, mas aquela atitude me deu uma lição. As coisas simples do Evangelho, irmãos. Não precisamos complicar a vida. Precisamos voltar à simplicidade da palavra de Deus, à Bíblia, ao ensino de Deus. Nesses tempos complicados que a gente quer tanta novidade, voltar à simplicidade do Evangelho. Então, irmãos, em resumo,
7 homens na praia do desânimo. Jesus vai ao encontro deles e lhes restaurou, porque depois dali eles se tornam grandes apóstolos de Cristo. Primeiramente, não apontando os erros deles, dando de dedo na cara deles, mas simplesmente perguntando-lhes: vocês têm o que comer? E eles tiveram que admitir que fracassaram. Depois o Senhor vem, eles dão uma ordem: lancem a rede à direita, me obedeçam que vai dar certo. Depois João diz: ele é o Senhor. Reconhecermos que ele é o Senhor em todas as situações, mesmo naquela quando a pescaria fracassou. E por fim, um convite para voltarmos à simplicidade da fé cristã e evangélica. Que o Senhor possa nos abençoar nesta manhã, e que esse texto possa nos tirar da praia do desânimo, da frustração, e nos trazer para a praia da restauração, do reencontro, do reavivamento, do despertamento espiritual, de uma vida simples, mas abençoada por Deus. Amém? Eu quero convidar os irmãos, então, para o final do nosso culto, cantarmos o hino 201 do nosso cenário, mas a Vivian vai colocar para nós aí. Obrigado, Vivian, que está nos ajudando ali. Depois, não esqueçam, na saída, pegar o boletim com o diácono Michel. Ali tem todas as notícias da igreja. E antes da gente cantar esse hino, desculpe aí, eu esqueci de dar boa noite para aqueles irmãos que logo mais às 19h30 seguem a gente no nosso culto virtual. Graças a Deus, né, irmãos? Mais de 325 pessoas viram o nosso culto e 720 e poucas pessoas foram atingidas. Segundo o Google fala, não sei como são essas contas, mas graças a Deus muitas pessoas chegam e acompanham esse culto que agora está acontecendo. Então, para vocês que estão aí à noite, o nosso querido abraço e Deus abençoe também suas vidas. Vamos ficar em pé para cantar esse hino? Manso e suave, Jesus está chamando. Chama por ti, morrer.
Agora a oração final. Pai, eu peço que abençoes a todos aqueles que nesta manhã estiveram nesse lugar, dando, Pai, a tua bênção para a sua vida física, sua vida emocional, a sua vida espiritual. Alguém que possa estar, Pai, hoje aqui enfermo, receba também esta graça da libertação da doença, da enfermidade e a saúde de volta. Abençoa aqueles que estão se restabelecendo da Covid. Restaure-lhes totalmente as suas forças. Abençoa também os que estão apresentando a Deus, hoje um amigo, um parente que não está aqui conosco, mas onde essa pessoa estiver, ali o Senhor alcance e ministre também sobre a sua vida a tua bênção. Abençoa as famílias, Pai, para que haja paz, união entre todos e todas as artimanhas do inimigo não venham prevalecer dentro dos nossos lares. Abençoa aqueles que estão, Pai, com suas empresas, nesse tempo de pandemia, passando por dificuldades, mas que o Senhor abra as portas para que o seu trabalho, a sua empresa possa fluir. E abençoa os que estão desempregados, abre-lhes a porta de um trabalho, de um emprego. Pai, eu peço também, proteja todos nós nesta pandemia. Continue, Pai, a guardar-nos de todo o mal. Pai, eu peço que abençoes também os irmãos que estão à noite nos acompanhando. Peço que abençoes o retorno da família do Maurício e da Fernanda, que estão visitando seus familiares lá no Rio Grande do Sul. Abençoe a volta deles. Abençoe os irmãos que estão em tantos lugares aqui do nosso estado. Eu peço que abençoe, Pai, também o nosso irmão presbítero Cláudio, lá no Rio de Janeiro, e a sua mamãe que está enferma, mas que sempre acompanha o nosso culto. O Senhor abençoe muito a vida desta família. Abençoe, Pai, também hoje aqueles que não puderam vir aqui neste culto, que no próximo dia de Santa Ceia possam estar presentes. Eu peço tudo, agradeço em nome de Jesus e agora rogo a tua bênção. O Senhor vos abençoe, guarde e faça resplandecer sobre vós seu rosto, tenha misericórdia de vós, sobre vós levante seu rosto, nos dê sua paz. E o nosso grande Deus possa ir adiante de vós para vos guiar e atrás de vós para vos proteger dos homens maus que vos armam ciladas. Ao vosso lado para vos acompanhar, acima de vós para derramar grandes e copiosas bênçãos sobre vossas vidas e dentro dos vossos corações para vos dar a verdadeira felicidade, hoje e para todos sempre, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Depois do amém, estamos despedidos. Tenham todos um belo almoço.